Já está aqui nos nossos estúdios a Mirna Abreu com as notícias da metrópole. Você é uma boa desenhista, Mirna Abreu, ou não? Não, eu não tenho essa habilidade. Bem, não. Prefiro escrever. Eu também estou com você nessa, viu? Eu não costumo ter muita habilidade com a caneta, não. Se bem que com essa aula que o professor Paulo deu, acho que eu conseguiria, sim, fazer alguns desenhos. Mas nós estamos aqui com as notícias da metrópole de Campinas. Primeiro, naquela atualização diária dos casos da Covid-19, que a gente acompanha o avanço da doença e a gente começa falando sobre a situação do nosso país. Isso mesmo. Bom dia a você de casa, boa tarde já você de casa, na verdade. Olha, nós temos 5.169.386 casos no Brasil, atualizados até esta quinta-feira. São 152.460 óbitos. No estado de São Paulo, 1.051.000 casos, 613 óbitos, 37.690. Fica aqui as nossas condolências aos familiares. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a região metropolitana de Campinas, que compreende 20 cidades. Aqui na nossa região, 86.013 casos, já com os dados atualizados de Campinas. Agora há pouco os dados foram atualizados com 35.803 casos na nossa cidade, aproximando aí dos 36 mil casos. Indaiatuba com 7.540, Sumaré vem na sequência com 6.377, Americana 6.003 e aí depois a gente vem com as cidades que têm menos de 5 mil casos, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, agora menos de 3 mil, 2.069 com Vinhedo, Itatiba, na sequência Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Arthur Nogueira e uma lista com menos de 1.000 casos. Nova Odessa, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Olambra e Morungaba. Com essa atualização que aconteceu nesta manhã da sexta-feira, que eu sempre gosto de falar, né, para falar da evolução da doença na cidade de Campinas. 207 casos a mais de ontem para hoje, provando que a doença ela continua circulando na cidade de Campinas. Então, 207 pessoas a mais foram diagnosticadas com a Covid-19. Então, precisamos nos cuidar. Isso mesmo. E quando a gente fala agora dos óbitos, a nossa região soma 2.781 vidas perdidas para a Covid-19, sendo que 1.285 óbitos foram aqui na nossa cidade. Sumaré registra 247 mortes, Indaiatuba 217, Santa Bárbara do Oeste 189, Americana 164, Hortolândia 154, Valinhos 152. Agora cidades abaixo de 100, Paulínia, Nova Odessa, Cosmópolis, Montemor, Vinhedo, Itatiba, Jaguariúna, Engenheiro Coelho, tudo nessa ordem. E aí vem Arthur Nogueira e com menos de 10, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra, que há algum tempo também mantém aí esse número de 3 óbitos nesse período que nós estamos aí vivenciando o enfrentamento à Covid-19. E olha só, a gente falou aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente detalha os dados, e até sobre essa questão da transmissão, Gabriel, está existindo uma preocupação. Nós temos notícias de uma segunda onda da Covid-19 na Europa e também hoje de manhã foi falado sobre isso e sobre essa questão do aumento da transmissão na nossa região. Acompanhe. A gente está vendo a Europa voltando a fechar várias coisas, vários estabelecimentos, a preocupação com a chamada segunda onda, né? E isso está ficando cada vez mais evidente. A Organização Mundial de Saúde atribuindo muito ao comportamento dos jovens a disseminação da doença, desse momento lá na Europa. Aqui os números estão estabilizados, mas eu vou passar para o Dr. Carmo a pergunta que eu recebo, prefeito. Tem possibilidade da segunda onda aqui? Tem possibilidade da gente passar aquilo que os outros estão passando lá no exterior? Então, doutor Carmo, um pouco da sua análise. Primeiro, esse momento que a Europa e alguns estados dos Estados Unidos vivem, e se isso pode se replicar aqui no Brasil.
Prefeito, é uma pergunta difícil, porque nós não temos todas as respostas para esta epidemia. Bom, do ponto de vista nosso, de Campinas, nós fazemos essas análises praticamente todos os dias, e uma vez por semana nós organizamos todas as informações que a gente tem. Isso nós fazemos às quintas-feiras. A reunião de ontem mostrou uma coisa que a gente um pouco percebia, que há uma certa estabilização. Nós temos tido, por exemplo, uma internação média por semana de 20 casos. Esse é um número muito inferior, claro, infinitamente inferior ao que nós tivemos no pico, mas é um número que não tem reduzido abaixo disso. Isso quer dizer que provavelmente nós vamos conviver com uma certa estabilidade de casos. Isso nos obriga a manter uma estrutura de atendimento ambulatorial, atendimento nos pronto-socorros, pronto-atendimentos, reserva de leitos de retaguarda, reserva de leitos de UTI. Nós temos tido uma mortalidade média, felizmente, muito baixa, e mesmo o coeficiente de letalidade nosso vem caindo. Ele chegou perto de 4, hoje está entre 3,5 e 3,6, né? Então isso vem caindo, quer dizer, nós temos isso quer dizer que nós temos tido mais casos do que óbitos do ponto de vista proporcional. Okay. Né? Então, nós estamos vivendo esse momento. No mundo, em alguns lugares se vive a segunda onda, em alguns lugares se fala em uma terceira onda. Nos Estados Unidos é o terceiro pico que eles estão vivendo agora, e está pegando a região do meio-oeste, que era uma região que não tinha sido muito afetada. Nós não podemos abaixar a guarda. Eu acho que nós temos sido muito claros, eu, o senhor e todos nós, quer dizer, temos que manter esses cuidados higiênicos, temos que manter o distanciamento. Toda essa abertura, uma coisa que nos preocupou na reunião ontem do comitê, foi ver que numa ação de fiscalização que foi feita no centro da cidade, acho que de 14 negócios que foram visitados, 11 foram autuados. Não estão fazendo. Então, gente, essa responsabilidade individual, essa responsabilidade social, nós vamos ter que ter, porque esta é a única ferramenta válida, validada e que pode prevenir problemas futuros. Então, acho que, eu já disse antes e confirmo, acho que, como nunca, hoje talvez a responsabilidade da sociedade seja maior do que o do poder público, maior do que o da Secretaria da Saúde, porque não aglomerar, manter bons hábitos de higiene, etc., é o que pode evitar, eventualmente, uma segunda onda. É verdade. Quando a gente fala dessa segunda onda, olha aí, Gabriel, tivemos fiscalização, 14 locais visitados pelas equipes, 11 autuados, porque não estão mantendo as regras e os padrões de segurança, máscara, álcool gel. A gente já vê, inclusive, alguns salões atendendo, os clientes chegam de máscara, algumas pessoas até sem máscara. Gente, pode exigir como cliente o uso da máscara, ser atendido em restaurante por alguém que esteja usando máscara. Vamos começar também a exercer um pouco nossos direitos aí no que se refere à segurança na saúde também. Vamos falar um pouquinho desses números aqui em Campinas e dessa preocupação, desse alerta. Olha, 74 mil casos descartados, 564 em investigação. E quando a gente fala um pouquinho das internações, olha, nós temos 271 pessoas internadas e 208 em isolamento. Quando a gente fala 200 casos novos por dia, nós temos 207 a mais em relação à quinta-feira, Gabriel. É aquilo que o secretário falou. A nossa transmissão, ela continua justamente no público jovem, o público que está saindo um pouco mais para a rua, apesar de nós mantermos aí a taxa de mortalidade em um certo equilíbrio. Então, não teremos nesse momento uma retaguarda, ainda continuará com leitos exclusivos para Covid e tudo mais. Quando a gente chega nas mortes, olha só, todos tinham mais de 60 anos. Então, apesar da transmissão ainda estar entre o público jovem, a mortalidade continua afetando em maior parte o público idoso.
Um era maior, o de 80, 3 vítimas entre 70 e 79 anos e 2 vítimas que tinham entre 60 e 69 anos. A gente fica preocupado com essa segunda e até terceira onda que acontece na Europa. Nas últimas 24 horas nos Estados Unidos, a gente teve mais de 1.000 mortes. Aqui no Brasil, a gente vivendo ainda essa primeira onda, que pelo jeito ela vai permanecer durante um longo tempo, né? Porque a gente acompanha o avanço da doença em todo o país e é uma montanha-russa, né? Tem estado que está em estabilidade, tem estado que está em baixa, mas daí o outro que estava em baixa agora está em alta. Aqui na cidade de Campinas, essa média de 200 novos casos diários permanece. Com 20 internações por semana também, como o secretário mencionou. 20 internações é bastante, então preocupa, né? A doença permanecendo no país. Enquanto não houver a vacina, a gente tem que continuar com todos os cuidados. E o distanciamento pessoal. Exatamente. Inclusive, para curtir agora os parques da cidade. Uma boa notícia, olha, gente, foi anunciado aí a ampliação do horário de abertura dos parques municipais. Acompanhe. A Lagoa do Taquaral funcionará das 6 às 20. Estarão abertos apenas os portões 1 e 7 e todos os outros parques e bosques abrirão das 6 da manhã às 6 da tarde, né? E a capacidade de público será 60%. Vai funcionar bondinho, vai funcionar pedalinho, vai funcionar caravela, parquinho, academia, quadras, campos. As equipes de limpeza dos parques farão a higienização desses equipamentos com mais frequentemente, né? E continuam as medidas sanitárias, álcool gel, máscara, evitar aglomeração. Uma ampliação de horário, então, conforme o prefeito disse, ele deu o exemplo do Parque Portugal, né, a Lagoa do Taquaral, mas isso se estende para os outros bosques aqui na cidade de Campinas. Isso, nós temos aqui os outros bosques que vão continuar funcionando das 6 da manhã às 6 da tarde, exceto a Lagoa do Taquaral, que vai das 6 da manhã às 8. Lembrando que na Lagoa do Taquaral, as entradas serão apenas por 2 portões, o 1, que é o principal, sim, e o 7. Mas nós temos ainda o Bosque do Jequitibás, Lago do Café, Parque Ecológico. Temos também em outras regiões o Bosque Chico Mendes, Vila Lemos, no Dique 1 e 5, os bosques daquela região, o Bosque dos Italianos e tantas outras praças que nós temos em bairros para que as pessoas possam curtir esses lugares de forma descentralizada. Não precisa correr todo mundo lá para a Lagoa do Taquaral, até porque a capacidade continua 60%. Tá. Então, na entrada, todo mundo vai ser contado, olha, está entrando, ó, deu a capacidade, não pode entrar agora. Então, na Lagoa do Taquaral, das 6 horas da manhã às 8 horas da noite, e nos demais bosques, das 6 horas da manhã às 6 horas da tarde. É a ampliação de horário dos parques e a gente pede distanciamento pessoal para a gente diminuir aí a incidência da Covid-19 no nosso município. A vacina da Covid-19 ainda não chegou, mas amanhã é o dia de multivacinação para outras doenças. Isso, amanhã é o dia D, onde todas as crianças e adultos também que têm aí algum atraso na carteirinha pode ir diretamente nos postos de saúde em todo o país. E em Campinas, saiba agora como vai ser a vacinação na nossa cidade. Nós vamos abrir os 66 centros de saúde e mais alguns postos anexos, né, ou que estão vinculados a um centro de saúde. Isso estará disponível na imprensa para que as pessoas vejam. É muito importante participar, prefeito. Nós estamos com a expectativa de imunizar para poliomielite pelo menos 60 mil crianças. Nós temos um alvo de 74, mas se nós vacinarmos 60 mil, nós estamos muito satisfeitos. Então, amanhã, as crianças entre 1 e 5 anos, preferencialmente, devem ser vacinadas contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, doença erradicada no nosso Brasil, mas que precisa continuar sendo aí enfrentada com a vacinação, e outras vacinas que estarão disponíveis para pessoas que têm idade entre 2 meses e 15 anos. Então, amanhã é o dia D em todo o país, também na nossa região.
Todos os municípios estão aí com os postos abertos. Veja aí na sua cidade, no site da prefeitura da sua cidade, qual é o posto de saúde mais próximo de você para levar aí a família para deixar a carteirinha em dia. Mina, nesse mundo altamente conectado, o governo do estado de São Paulo vai disponibilizar 750 mil chips de celulares para alunos, professores, servidores da rede? Isso mesmo. A ideia é que esses alunos tenham um acesso muito mais fácil, e esses profissionais também, às aulas online, até porque grande parte da rede estadual de ensino não retornou às aulas de forma presencial. Acompanhe o anúncio do governador. O governo de São Paulo vai distribuir 750 mil chips com internet gratuita para alunos e professores da rede estadual de ensino. Serão beneficiados 500 mil estudantes mais vulneráveis, inscritos no cadastro único do governo federal, e 250 mil professores da rede pública de ensino no estado de São Paulo. O investimento é de 75 milhões de reais para a aquisição dos chips, que começam a ser distribuídos logo no início do próximo mês, o mês de novembro. E olha só, falando em alunos, quem perdeu a rematrícula que estava agendada até esta quinta-feira, o governo do estado de São Paulo prorrogou até para segunda-feira para que as pessoas usem o aplicativo da Secretaria de Educação Estadual para fazer a rematrícula. Então, ainda dá tempo. A gente sabe que muita gente não estava conseguindo acessar esse aplicativo, até por conta da demanda. Então, por isso, a Secretaria Estadual de Educação prorrogou esse prazo. É só entrar ali na plataforma da Secretaria Escolar Digital para mostrar o interesse na rematrícula em uma das unidades estaduais, ou até mesmo quem quer se inscrever para fazer o 4º ano do ensino médio, como é agora o novo planejamento das escolas estaduais. E a evasão escolar é algo que preocupa muito, né? Principalmente nesta pandemia, muitos estudantes, você acabou de trazer aqui, não retornaram de forma presencial. Então, esse reforço escolar, pais responsáveis precisam ficar muito atentos para evitar que as crianças e adolescentes deixem a escola, principalmente neste período de pandemia, que muitas pessoas estão com medo da doença e aí aproveitam para sair da escola. Isso a gente não pode deixar acontecer. Isso mesmo, por isso esse aplicativo e essa necessidade de até segunda-feira ampliar esse prazo para que as pessoas demonstrem o interesse de continuar na escola, porque muitas vezes as pessoas, na verdade, não conseguiram acessar o aplicativo. Restando 3 minutos, Mirna Abreu, para o horário eleitoral gratuito, a gente vai falar agora sobre a campanha de saúde mental. Isso mesmo, a gente vai falar de um projeto, uma campanha chamada Cuca Legal, feito pela Bolsa de Valores Humanos, que atua com crianças e adolescentes que vivem em abrigos, casalares e repúblicas. A rede de acolhimento aqui em Campinas. Acompanhe. Muitas dessas crianças e adolescentes manifestaram sintomas de uma desorganização emocional, um choro fácil, crise de pânico, ansiedade, dificuldade de se relacionar com as outras crianças e consigo mesmas. E o que a gente sabe é que uma criança em sofrimento que não é tratada no momento adequado, ela tende a se tornar um adulto disfuncional. E um adulto disfuncional, ele faz mal para ele mesmo, ele faz mal para o entorno dele e ele faz mal para a sociedade. Com base nessa realidade, para tentar mudar esses dados, a Bolsa de Valores Humanos criou a campanha Cuca Legal, para ampliar o número de crianças e adolescentes atendidos em saúde mental no serviço de acolhimento. Mas para isso, a gente precisa da sua ajuda. Conheça o nosso trabalho, entre no nosso site e faça sua contribuição. Aguardo você. E essa contribuição é super importante justamente para custear o atendimento a esse público por profissionais especializados. Então, entre lá, bolsadevaloreshumanos.org.br. E para finalizar, a última notícia importante para os aposentados e pensionistas do INSS.
É isso mesmo, olha, gente, os aposentados e pensionistas que não fizeram a prova de vida entre março e outubro deste ano não terão os benefícios bloqueados. Foi uma portaria publicada nesta quinta-feira que prorroga aí esse período de interrupção do bloqueio, justamente porque a gente não tinha o atendimento, muita gente não conseguiu fazer pela internet e a prova de vida muitas vezes precisa ser presencial. Então, olha só, a rotina e obrigações contratuais e a rede bancária permanece da mesma forma e a prova de vida é feita pelo segurado anualmente. Você que não fez, procure como fazer. Tá certo, então, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole. Ótimo fim de semana. Igualmente, até segunda-feira.